Olá pessoal! Como vocês gostaram tanto dos erros científicos que ocorreram durante a série Caminhando com Dinossauros, estou trazendo a parte 2 dessa nossa série. Agora, vamos conhecer todos os erros científicos que ocorreram durante a série Caminhando com as Feras. E lembrando que esses erros são causados por descobertas mais recentes, que ocorreram após os episódios da série. Então vamos lá! Caminhando com as Feras. Novo amanhecer. A noção de que os mamíferos do Paleoceno e do início do Eoceno eram todas pequenas criaturas, que viviam sob as sombras de pássaros gigantes e outros arcossauros sobreviventes, como o crocodilo Boverizucus, que tinha hábitos terrestres, está incorreta. Sabemos que a primeira megafauna de mamíferos apareceu alguns milhões de anos após a extinção do KPG, começando com pantodontes, como Pantolambida e o Bemalambida, bem como os mesoniquídeos, ungulados carnívoros, como o Dissacus, todos emergindo durante o início do Paleoceno, cerca de 66 a 60 milhões de anos. Embora pássaros, crocodilomorfos, tartarugas e outros predadores também estivessem se diversificando e assumindo uma parte muito importante no ecossistema, os mamíferos assumiram o papel de vertebrados terrestres dominantes muito mais rapidamente do que eles, e na época do espetáculo, 49 milhões de anos, os mamíferos já estavam dominando a paisagem. O Gastornis, na realidade, provavelmente era herbívoro, mas isso ainda é debatido. A Erotamanduá é descrita como um tamanduá de verdade, quando na verdade, era um mamífero bastante bizarro, de possíveis afinidades. O Ambulocetus foi descrito como vivendo na Alemanha, quando na realidade, só foi encontrado no Paquistão. No entanto, o episódio diz que o Ambulocetus pode ter migrado de sua casa original. O Ambulocetus tinha membros retos, ao contrário das pernas estendidas daquele no programa. O Ambulocetus é descrito como tendo um hábito anfíbio. No entanto, pesquisas recentes sugerem que o Ambulocetus provavelmente era totalmente aquático. O primata Godinote era um parente próximo dos lêmures, e provavelmente teria se parecido com um lemure moderno em vida, já que eles são um dos primatas mais básicos, em contraste com a reconstrução semelhante a um macaco, vista no programa. A baleia assassina. O basilossauro não poderia viver em águas tão profundas, como é retratado no episódio. Um estudo de suas vértebras revela que era muito fraco para se especializar em um mergulho profundo. Em vez disso, ele provavelmente ficaria perto da superfície. O basilossauro nadava de maneira sinuosa, e tinha músculos fracos, então não conseguia nadar rápido por muito tempo. O Andreossarcus é representado apenas como um mesoniquídeo, quando era na verdade um artiodáctilo, assim como os entelodontes. No entanto, este é um erro muito comum e grande, como a maioria dos desenhos e pinturas, que retratam o Andreossarcus como um mesoniquídeo. Existem apenas alguns poucos desenhos corretos. O Moeritherium e o Apidium não moravam perto do oceano, e nem os pântanos em que viviam. A Dorodon provavelmente não era um animal sociável. Mas como eram mamíferos, a socialização está longe de ser improvável. Terra dos Gigantes. O Hydricotherium agora deve ser conhecido como Paraceratherium, já que o nome Paraceratherium foi o primeiro nome dado ao animal. O Hyenodonte é dito tendo mandíbulas poderosas, capazes de esmagar ossos. Na vida real, elas eram usadas para cortar, em vez de esmagar. No entanto, ainda é provável que eles fossem capazes de esmagar ossos. O Hyenodonte tinha um focinho ligeiramente mais longo do que é mostrado na série. O Cynodictis é descrito andando sobre seus dedos, semelhante a lobos e cães. Na realidade, o Cynodictis andava de pé, assim como os ursos, e como nós, humanos. O Cynodictis viveu durante o início do Oligoceno, e já havia sido extinto no momento em que o episódio ocorre. No entanto, outras espécies de cães-urso provavelmente existiram durante o mesmo tempo e lugar. Parentes próximos. É improvável que o Australopithecus afarensis pudesse assustar os grandes felinos, a menos que fossem de uma natureza bastante arisca, algo que dificilmente pode ser determinado com meros fósseis.
O Deinonychus provavelmente tinha um tronco mais longo na vida real. Se seu tronco fosse tão curto como na série, teria problemas em beber água, pois suas pernas eram longas e mal construídas para se ajoelhar, como as de um elefante. Dentes de sabre. Os Smilodon viver em grupos sociais é uma teoria controversa, na melhor das hipóteses. Mas todos os especialistas concordam que a ideia do orgulho do leão é extremamente improvável, uma vez que macho e fêmea de Smilodon não são conhecidos por ter tido dimorfismo sexual, em nítido contraste com a leões, onde os dois sexos são muito diferentemente construídos, e também porque ambos os sexos são caçadores ativos, e também emparelham para a vida em acasalamento. É possível que a estrutura social deles fosse mais parecida com a dos lobos modernos, com os machos e as fêmeas desempenhando um papel similar na ordem da matilha, se eles fossem de fato sociáveis. O Smilodon era um predador volumoso, de pernas curtas, que foi construído para emboscar e lutar com sua presa no chão, como um urso, e estava mal equipado para perseguições em alta velocidade e curvas rápidas, como os grandes felinos modernos. Então a cena da caçada dos dentes de sabre foi inteiramente imprecisa. O Furusrhacus provavelmente não tinha garras na asa, assim como a Seriema, seu parente vivo mais próximo. O Furusrhacus provavelmente estava mais encorpado, e tinha um pescoço mais curto do que o mostrado na série, embora ainda mais provável que tenha 3 metros de altura. Os Furusrhacus viveram no Mioceno, de 20 milhões a 13 milhões de anos antes de Cristo, e não no Pleistoceno, apenas 1 milhão de anos antes de Cristo. Com precisão, o programa não deveria mostrar nenhum pássaro de terror, já que o último sobrevivente desse grupo era o Titanes norte-americano, que também se extinguiu 800 mil anos antes. Seu papel deveria ter sido substituído no programa por um mamífero predador, como o Archaeopteryx. Pássaros do terror, como o Furusrhacus, poderiam lutar, e até mesmo matar um Smilodon, ao contrário do programa, onde elas são afugentadas facilmente por eles. Não há evidências de que o Megatherium tenha comido carniça para suplementar sua dieta, mas isso está longe de ser improvável, já que alguns herbívoros de hoje foram registrados comendo carne, e alguns paleontólogos acreditam que o Megatherium era parcialmente carnívoro. Jornada do mamute. Os crânios do mamute lanudos não tinham presas que se curvavam sobre a cabeça. Apenas os mamutes colombianos são conhecidos por ter esse recurso. O Neandertal não foi o último sobrevivente do gênero Homo, além de outros seres humanos, o altamente debatido Homo floresiensis, e provavelmente outros, foram. Os leões da caverna tinham muito mais pelos, tufos, rabos, e como um leão moderno, uma juba primitiva, e um padrão listrado. Sabemos disso pela arte rupestre. O visto no episódio compartilhou um modelo semelhante com os Smilodon, menos os dentes de sabres, e é por isso que exibe essas imprecisões. As espécies de Neandertal morreram há 40 mil de anos atrás, 10 mil de anos antes do momento em que o episódio ocorre.